11 horas 26 minutos, aqui nos altos da Estância Grande, Rádio Santa Isabel, www.radiosantosabel.com.br. Nossa quarta especial, trouxemos aí mais uma declaração aí de apoio aí da economista Conceição Tavares. Ela fala em vídeo, vamos ver se a gente consegue. Toda a energia e a confiança necessária para buscar o trânsito desse período. Tanto que você for como todo trânsito, você tem a verdade está procurar o pai. E a primeira vez que eu estou de fé, e estamos esperados mais. No veículo, eu ainda estou vivo, esperando a remate da vontade. Lembrando a paz e o Deus. Esse aí foi o áudio aí da Conceição Tavares, né? Dizendo aí para a presidenta Dilma aguentar o tranco. Mas aqueles que ainda acham que retirando a presidenta do governo, né? Eles acreditam que tudo voltará às mil maravilhas, né? Que o Brasil continuará progredindo e estaremos livres desse grande bandido chamado corrupção. E com o fim do PT, do Lula e da Dilma, muito mais, né? O Brasil estará livre desses malfeitores da nação. Mas a questão ainda nem está definida, né? Tem um grande debate na sociedade brasileira definitivamente dividida, muito dividida, né? São professores, intelectuais, juristas, constitucionalistas, advogados, todos os setores da sociedade, todos os setores da sociedade, declarando apoio à presidenta Dilma. E no meio, né, nos bastidores da política, Eduardo Cunha e Temer articulam um possível futuro governo, de que seria realizado, constituído com o PMDB, com o apoio do PSDB, do DEM, do Solidariedade e de outros partidos menores, também conservadores e definitivamente de direita, né, de ideologia de direita. E lançaram, né, um documento chamado Ponte para o Futuro. E o movimento sindical, né, os políticos que são contra esse tipo de projeto, fizeram uma análise das consequências, né, desse programa lançado aí pelo PMDB e pelo Michel Temer, vice-presidente hoje eleito do Brasil. E caso o impeachment seja só para a presidenta Dilma, ele assumiria o governo, que já não está mais tão certo assim, porque o Superior Tribunal Federal também disse que tem que abrir um processo de impeachment contra o vice-presidente
da República, porque em substituição à presidenta Dilma, ele cometeu as mesmas coisas que ela cometera. Tá? Então, se tem crime de um lado, tem crime de outro lado, e aí não seria o Temer quem iria assumir, seria, na linha sucessória, o presidente da Câmara. E como o presidente da Câmara, todo mundo sabe, está enlameado até o pescoço, né, com denúncias de corrupção, com várias contas clandestinas na Suíça, como ficaria o Brasil? Mas ficará o Brasil, de acordo com o Ponte para o Futuro, da seguinte forma, né? Novas propostas foram incluídas aí também no Ponte para o Futuro, e no domingo 27 de março, o jornal Estado de São Paulo publicou novas propostas complementares, né, ao documento Uma Ponte para o Futuro, que é também coordenado pelo Moreira Franco, né, que é um dos políticos antigos do PMDB, né, que está aí nos bastidores coordenando essa questão. O primeiro ponto que se nota nesse projeto é o fim dos subsídios da política industrial e de comércio exterior brasileira. Ou seja, o objetivo é acabar com as políticas que visam desenvolver e impedir a maior desindustrialização do Brasil. Ou seja, hoje o governo dá subsídios para quem produz tecnologia, para a indústria brasileira que produz tecnologia. Com o PMDB no governo, acaba isso. Não tem mais subsídio, não tem mais apoio para a indústria nacional. O Henrique Meirelles ou o Armínio Fraga serão o ministro da Fazenda. Notadamente, dois economistas favoráveis aos ajustes fiscais da economia. E o que é ajuste fiscal? Para você entender, ajuste fiscal é tu economizar dinheiro em benefícios públicos, em benefícios de saúde, de trabalho, dessa questão do incentivo para a indústria brasileira, que vai gerar trabalho, né? O fim da aposentadoria, o fim do concurso público, o fim do SUS, o fim do ProUni, né? Esses caras querem isso, economiza nisso para pagar juro para o banqueiro. Tá? Então todo o dinheiro arrecadado vai servir para pagar juro para banqueiro e para financiar o capital estrangeiro, ou seja, vão financiar, vão dar de presente para as indústrias estrangeiras, área de terra, né? Tudo pago com dinheiro que não usaram na saúde, que não usaram na educação. Número 3, não usar mais o excesso de rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho como fonte de recursos a fundo perdido que subsidia e financia o programa Minha Casa Minha Vida. A razão disso é que o dinheiro do FGTS seria propriedade do trabalhador e não deveria ser usado para fazer política pública. Na prática, isso levaria a um desemprego em massa na indústria da construção civil e muito menos pessoas teriam acesso à casa própria. Então, hoje o governo federal usa o rendimento do FGTS para subsidiar e para construir mais casa para quem não tem casa e gerar emprego para aquele operário de mão de obra simples, que é na construção civil. Isso acabaria, né, esse dinheiro iria ficar lá no FGTS para financiar o grande empresário, para financiar o grande banqueiro, ou seja, pagar juro ou dar estrutura para que eles
se instale no Brasil. Aí você vai me dizer, pô, Itamar, mas os caras vão se instalar no Brasil. Não é indústria de geração primária, é indústria de geração terciária, com alta tecnologia, que não requer mão de obra simples, requer uma mão de obra qualificada, e muitas das vezes essa mão de obra vem também importada, né? Trazem técnicos de outros países e não formam técnicos brasileiros. Isso é privatizar o Brasil. Número 4, estender o ProUni para o ensino médio com o objetivo de privatizar de forma muito mais generalizada o ensino médio. Ou seja, o ProUni é um projeto do governo federal que banca, né, que compra vaga na universidade privada. Né? O governo compra vaga na universidade privada. Agora eles querem, e aí o governo tem que investir no ensino médio e no ensino fundamental. Ele tem que fazer tudo, ele tem que construir, ele tem que contratar. O que eles querem? É parar de construir escola pública e botar esse dinheiro na mão da iniciativa privada, dos grandes empresários da educação, né? Transformar isto numa educação enlatada, né? Que trabalha por apostila, que não gera conhecimento no aluno, que não chama o aluno para o debate, que não forma um aluno cidadão e uma aluna cidadã. Número 5, limitar o Pronatec, que é um sistema de bolsas de ensino para cursos profissionalizantes rápidos, para a camada mais pobre da população e que tem muita dificuldade material e não material de realizar cursos profissionalizantes tradicionais, que são extensos, dispendiosos ou focados para jovens com bom embasamento educacional. Então, eles querem limitar esses cursos, né? Não treinar mão de obra dos brasileiros para fazer trabalho no Brasil e nas empresas de brasileiros. Limitar as concessões de empréstimos estudantis pelo FIES, ou seja, não dar mais dinheiro público financiado, subsidiado a juro baixo para estudante pobre. O objetivo declarado é gerar a meritocracia. Na prática, isso significa que milhões e milhões de jovens deixarão de ter acesso à universidade. Meritocracia é o cara que passa, que tira nota 100, só vai ser educado aquele que tem acesso a uma educação de qualidade. Ou seja, tu acaba com o Pronatec, tu acaba com o ProUni, tu acaba com o FIES. Quem é que vai estudar? Só filho de rico. Esta é a ideia do PMDB, se no governo estiver. Número 7, concentração dos programas sociais apenas aos mais miseráveis, ou seja, aos 10% mais pobres, que vivem com menos de $1 por dia. Então, acaba o Bolsa Família. Tá? Número 8, intervenção no SUS. Vão acabar com o Sistema Único de Saúde. Vão transformar o Sistema Único de Saúde num grande plano de saúde privado. Não sabe o que fazer ainda muito bem com ele. Só dizem que está sem controle e que precisa ser reorganizado. Na prática, são desculpas para justificar a redução dos repasses orçamentários para o Ministério da Saúde. A tal da reorganização é só uma forma de descumprir como fazer o SUS funcionar, pelo menos precariamente, com menos recursos. Ou seja, descobrir quem vai chorar menos se não puder mais ser atendido. Os pacientes de câncer, ou com diabetes, ou com tuberculose, ou as grávidas com zika e por aí fora. Então, fazer do SUS um
grande plano de saúde, e quem tem acesso ao SUS, somente aqueles que estão com carteira assinada. Então, esse ponte para o futuro tem uma política fiscal de orçamento, né, com o fim de todas as vinculações de receitas. Dito desta forma, parece uma medida meramente burocrática, né? Mas não é. É simplesmente o fim de todo o modelo de financiamento do Estado, da educação e da saúde pública. Hoje, por exemplo, só do pré-sal, 75% do lucro dos pré-sal vai para a educação e 25% vai para o SUS. Isso acaba. Esse dinheiro, que são trilhões e trilhões de reais, acaba. De um dia para o outro, retira tudo isso da educação, tudo isso da saúde e manda para o juro, para pagar juro do banqueiro, para investir em empresas norte-americanas e do exterior, né, que não produzem nada aqui. Então, empresas como a Vale do Rio Doce, né, não vai ter mais processo lá sobre Mariana, né? A Vale do Rio Doce vai dar lá meia dúzia de real para quem perdeu tudo na vida, e o governo não vai mais se preocupar com o derrame lá das lamas de Mariana, por exemplo, né? E não vai ter mais educação, acaba com o FIES, acaba com o ProUni, acaba com as escolas estaduais que formam para o segundo grau. Então acaba tudo e vai ter, quem vai estudar é quem pode pagar a escola privada, né? E aqueles que são sorteados, né, os indicados pelos políticos que vão ter acesso à educação de qualidade no Brasil, né? Eles querem também a implantação do orçamento inteiramente impositivo. Quem não é especialista nesse assunto, né, do parlamento pode não entender imediatamente o que isso significa, mas significa dizer que é o fim de um dos últimos instrumentos de governabilidade nas mãos do executivo. Essa medida faria com que o governo funcionasse na prática como um sistema parlamentarista. Hoje, né, os deputados e as deputadas disseram que o orçamento, as emendas constitucionais, as emendas dos deputados ao orçamento da União são impositivas. O fulano de tal lá acha que tem que investir 1 milhão em fazer piscina para construir, para criar peixe ornamental. O governo tem que investir 1 milhão em construção de tanques para criar peixe ornamental. Se isso é ou não é interessante economicamente. Isso é o orçamento impositivo. Só porque o deputado conseguiu o número de votos suficientes no Congresso para criar esse 1 milhão aí. Estou dando um exemplo, né? Mas esse é o orçamento impositivo. E aí o governo vai ter que fazer só o que o Congresso aprovar. Se o Congresso não aprovar, se o Congresso aprovar que 90% do orçamento só serve para pagar juro de banqueiro, esses 90% vai tudo para o banco e acaba a vida pública no Brasil. Tá? Cada um vai ter que se virar como pode, né? E os pobres vão ser educados pelos orfanatos, os doentes vão ser cuidados pelas casas de misericórdia, como eram os nossos avós e os nossos pais. Eles também querem o fim de todas as indexações, ou seja, os reajustes para salários, benefícios previdenciários e tudo mais. Acaba o aumento do salário mínimo, acaba o aumento da aposentadoria. Isso significa dizer que não vai ter mais indexação. Quando a indexação é pelo salário mínimo, como é o caso dos benefícios sociais, a distorção se torna mais grave, pois assegura a eles um aumento real,
com o prejuízo para todos os demais itens do orçamento público, que terão necessariamente que ceder espaço para este aumento, com o fim dos reajustes automáticos, o parlamento, os deputados, atribuirá em nome da sociedade os diversos reajustes, conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. Em contrapartida a este novo regime, novas legislações poderão exterminar de vez os resíduos de indexação, ou seja, de reajuste de contratos no mundo privado e no setor financeiro. Eles querem o orçamento com base zero. Isso significa que a cada ano todos os programas estatais serão avaliados por um comitê independente que poderá sugerir a continuação ou o fim do programa, de acordo com os seus custos e benefícios. Hoje, os programas e projetos tendem a se eternizar, mesmo como há uma mudança completa das condições. De qualquer modo, o Congresso será sempre soberano e dará a palavra final sobre a continuação ou o fim de cada programa ou projeto. Isso significa outro passo decisivo para o tal do semi-parlamentarismo, que alguns caciques defendem. Além disso, prejudicaria muito a gestão pública, já que todos os programas ficariam sempre à mercê de uma permanente negociação fisiológica. Ou seja, né, é os partidos, é os eleitos que vão decidir o que fica, o que não fica. Né? No próximo bloco a gente volta com mais detalhes desse projeto aí, pensando, ou melhor, ponte para o futuro. Uma ponte para o futuro, esse é o projeto que o PMDB quer aplicar na sociedade brasileira, decretando o fim de muito direito público e direito trabalhista. São 11h49 e a gente já volta. Não é tudo bem, só te olhar pra ver que você tá de asa. Toda bonitinha, mas eu quero te dizer uma pacote, o nome pode gostar. Isso tudo é um absurdo. Só uma coisa que eu tenho pra falar. Brilha muito como pagode de Jezinha. Hoje é seu dia, pode já falar. Brilha muito como pagode, é no pagode, pode já falar. Brilha muito como pagode de Jezinha. Hoje é seu dia, pode já falar. Brilha muito no pagode, é no pagode, o nego vai virar. Eu vou crescer, não vai dar. Essa pisaia vai virar. O centro da atenção do meu olhar. Hoje o nego vai virar. Eu vou crescer, não vai dar. Essa pisaia vai virar. O centro da atenção do meu olhar. Hoje você tá falando como que alguém pode não notar. Toda produzida, a melhor pedida deste lugar. Então agora já sabemos o que é que eu vou matar. Se não der tudo bem, só te olhar pra ver que você tá de azar. Toda bonitinha nessa noite, no pagode, ou alguém pode derrotar. Isso tudo eu absurdo. É uma coisa que eu tenho pra falar. Uma noite que se esquia. Hoje é seu dia, pode acabar. É no pagode, pode apagar. Uma noite que se esquia. Hoje é seu dia, pode acabar.
Rádio Santa Isabel FM, a rádio que tem a sua força. Tudo bom, amigos? Aqui quem está falando é o Ismael. Eu quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes da Santa Isabel FM. Eu também estou na programação, juntamente com o Roberto Kellerman, no programa Fogão a Lenha. Santa Isabel FM, essa é a nossa rádio. Rádio Santa Isabel FM, o conteúdo faz a diferença. Aqui você ouve Rádio Santa Isabel FM, a rádio comunitária da Estância Grande. 11h53 aqui nos altos da Estância Grande. Programa aí na nossa quarta especial. Estamos se ajeitando por aqui, fazendo áudio, técnica e apresentação. Então, se der algum ruído diferente aí, porque o cara que está aqui está sendo domado aqui nesse botão, um monte de botão na frente aí. Então, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a questão do programa que o PMDB, através do Temer e de seus caciques, querem fazer com o Brasil, né? Equilíbrio fiscal, né? Criação de uma instituição que articule e integre o poder executivo e o legislativo, uma espécie de autoridade orçamentária, ou seja, retira todo o poder da figura do presidente da República. O orçamento público não ficará mais a cargo do ministro da Fazenda, tá? Isso ficará a cargo do Congresso Nacional, através da sua corrupção, através da sua pressão política, através de tudo que a gente conhece dos políticos brasileiros. Então, isso acaba, não tem mais controle externo, né? A população não fica mais sabendo, acabarão com sites aí de transparência, isso tudo. Lei de responsabilidade fiscal é só para governante do PT, né? Para governante do PMDB não existirá mais. Então, e aí querem estabelecer um limite para as despesas de custeio, que seja inferior ao crescimento do PIB, através de lei, após serem eliminadas as vinculações e as indexações que, dizem eles, engessam o orçamento. Isso gerará estagnação econômica, dificuldade de tirar o país da recessão e pode tornar o país ingovernável, a menos que acabe ou desmonte boa parte dos programas sociais. A Previdência, né, sobre a Previdência, ampliar a idade mínima para a aposentadoria, de sorte, né, que as pessoas passem mais tempo de suas vidas trabalhando e contribuindo, e menos tempo aposentadas. Querem uma idade mínima que não seja inferior a 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com previsão de idade mínima
com previsão da idade mínima aumentar, dependendo dos dados demográficos. Por exemplo, se estatisticamente a gente consiga sobreviver mais, essa idade mínima de 65 pode passar para 70, as mulheres para 65 e assim sucessivamente. Então, é acabar com a previdência pública, com a aposentadoria. É indispensável que se elimine a indexação de qualquer benefício, inclusive das aposentadorias e auxílios a pessoas deficientes ao valor do salário mínimo. Tá? No máximo vai se ganhar um salário mínimo. Hoje, todas as aposentadorias, os benefícios, LOAS, benefício de saúde, são reajustados conforme o mínimo. O mínimo hoje é a inflação mais um ganho, um aumento real acima da inflação. Tá? Isso acaba com o PMDB no governo. Os juros da dívida pública, aumento acentuado do superávit primário, ou seja, um mega arroxo fiscal. O instrumento normal para isso é a obtenção de um superávit primário capaz de cobrir as despesas de juros, menos o crescimento do PIB. Em tese, isso faria reduzir os juros, mas é mentira, porque não foi o que aconteceu em outras situações, como no primeiro ano do mandato de Dilma, que tentou fazer isso e não conseguiu. Aponta também, além de pagar juro, e só pagar juro para banqueiro, aponta para privatizações, né? Cria maiores tarifas para as concessionárias de serviços privados e serviços públicos, como energia, gás e telefonia, internet, pedágio. Não, eles aumentam as tarifas, vão aumentar as tarifas de energia, de gás, telefonia, internet e pedágio. Então, para te usar telefone, para te usar energia elétrica, se você acha que a tua conta de luz ou a tua conta d'água está cara hoje, ela vai triplicar ou muito mais do que isso. Porque a ideia é aumentar essas taxas para retirar do povo, né, para essas empresas pagar mais ICMS, para essas empresas pagar mais imposto para o governo. Né? Então, é uma subtaxação da população. Acaba, né, privatiza, né, e executa uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferência de ativos que se fizerem necessárias, concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, né? Acaba com o aeroporto público, acaba com porto público, acaba com ferrovia pública, acaba com tudo que é público. Né? E tu vai pagar tudo para transportar. Né? A produção vai ser transportada com caminhão público, então vai aumentar o feijão, o arroz, né? Porque acaba com o subsídio, acaba com o armazenamento de estoque regulador. Isso passa tudo para a iniciativa privada. Acaba com o regime de partilha do pré-sal. Hoje é regime de partilha, né? A Petrobras tem uma fatia e o seu sócio tem a outra fatia. Isso é a regime de partilha. Hoje no Brasil, todo o petróleo descoberto aqui, ou produzido, ou sugado da terra, tem uma fatia para a Petrobras. Acaba com isso, é só as grandes petroleiras, principalmente as norte-americanas, que vão exercer isso aí. E como eu disse, né, o dinheiro do pré-sal não vai mais para a educação e não vai mais para a saúde. Fim do controle da Petrobras sobre o pré-sal. Isso foi recentemente aprovado no Senado, após um ano de manobras regimentais muito duvidosas, né? E esse troço tem que passar na Câmara, mas com o jeito que está o plenário daquela casa, se não houver mobilização popular, o pré-sal acaba mesmo e fica tudo na mão do capital estrangeiro e fim, né? Eu estou batendo para você entender: fim da educação, fim do SUS. O Estatuto das Estatais, né? Promover a legislação para garantir o melhor nível possível de governança corporativa
as empresas estatais e as agências reguladoras, com regras restritas para o recrutamento de seus dirigentes e para a sua responsabilização perante a sociedade e as instituições, medidas diversas para limitar a capacidade do governo usar as estatais para fazer política de interesse público, né, e forçá-las às privatizações. Aí, essas estatais, aí leia-se Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, né, os 3 grandes bancos brasileiros, né, que sustentam e bancam as políticas públicas. Política de desenvolvimento, né, da economia nacional, que financia, o BNDES financia pequena e microempresa em todo o Brasil, de norte a sul. Isso aí acaba, eles querem transferir, né, entregar o banco, todo o dinheiro que o banco tem, tudo que tem, os seus ativos, os seus passivos, tudo vai para a mão do banqueiro internacional. Então, assim, ó, o golpe não é só na Dilma, o golpe é no Brasil. Então isso tem que ficar claro, as pessoas têm que entender que o golpe é no Brasil, gente. Vão acabar com os direitos, vão acabar com a nossa economia. A questão dos comércios exteriores, né, forçar uma aliança comercial com as grandes potências, acaba com o Mercosul, né, não tem mais acordo com o Mercosul, só com os Estados Unidos e a Europa. Então, o Brasil se torna, de novo, uma colônia norte-americana e uma colônia europeia. Redução das tarifas e políticas que protegem o mercado e o emprego da indústria brasileira, né? Acaba com isto para favorecer a indústria americana e a indústria europeia, incluir o Brasil nos novos acordos de investimentos dos Estados Unidos, que estão propondo na Ásia e no Atlântico Norte. Então, é sempre com a dependência, aponta com a dependência norte-americana. Tá? A política social reduz os gastos em assistência social, em saúde e educação, propõe estabelecer uma agenda de transparência e de avaliação das políticas públicas, que nada mais é acabar com elas, né? Que vai permitir a identificação dos beneficiários e análise dos impactos dos programas. O documento afirma que o Brasil gasta muito com políticas públicas, com resultados piores do que a maioria dos países relevantes. Quer dizer, os países relevantes é a Europa e os Estados Unidos.